Saudações, caros inscritos e inscritas do canal Diplomacia com Café. A gente tem muitas notícias, não é? Justamente sobre geopolítica e o mundo diplomático. Vamos começar. Israel está novamente, não é, nas headlines, nas leads dos principais jornais, e houve um ataque recente de Israel ao Catar. A gente sabe que o Catar não é uma democracia, é uma espécie de monarquia representada por uma família que é praticamente dona de todo o território do Catar, que é a família Al Thani. Bom, é um emirado no caso, e a gente viu ataques de Israel a Doha, justamente por causa que alegadamente teria base do Hamas. Esse ataque ele foi curto, foi rápido, mas causou preocupações sim para os Estados Unidos, que tem no Oriente Médio justamente o Catar como aliado, além de Israel. Houve uma escala sem precedentes no próprio Golfo Pérsico e países árabes buscaram novas alianças. Inclusive a gente vai falar aí sobre um acordo entre o Paquistão e a Arábia Saudita, o Paquistão que tem armas nucleares e a Arábia Saudita não tem e é um grande aliado dos Estados Unidos. A Arábia Saudita é esta que tem maioria sunita e também é uma monarquia. A gente teve em 15 de setembro, em Genebra, entrou em vigor o primeiro acordo multilateral sobre comércio e sustentabilidade. Lembrando que o Brasil adota 3 pilares, não é, para o Conceito de Desenvolvimento Sustentável, que é justamente o caráter econômico, social e ambiental. E esse acordo foi o primeiro, o acordo sobre subsídios à pesca, não é? Foi ratificado por Brasil, Vietnã e o Quênia. Isso daí reforça justamente o ODS 14.6 da própria ONU. Então, uma das metas tem 69 metas e uma delas é a 14.6 dos 17 ODS. Bom, a gente teve no dia 16 de setembro, então foi muito recente, a assinatura do Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA. Esse acordo ele vai representar cerca de 152% do comércio do Mercosul e esses países, então é um acordo bem abrangente. A gente vai ter uma expansão de acesso a mercados europeus fora da União Europeia. Então, a gente já tem um acordo, inclusive, entre Singapura e o próprio Mercosul. A gente tem, então, outro ALC sendo feito. Lembrando que os 4 países que compõem justamente a EFTA são Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A gente vai ter, então, todos esses benefícios aí que eu acabei de mencionar. Bom, no dia 17 de setembro, a gente teve um pacto de defesa mútua entre a Arábia Saudita e o próprio Paquistão. Lembrando que o Paquistão ele não diz que tem armas nucleares, Israel também não diz nem nega, mas o Paquistão tem de fato armas nucleares. Lembrando que o Sudão do Sul ele não tem. O Sudão do Sul não seja parte do TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Claro, o Paquistão também não é parte, mas ele de fato tem armas nucleares. A Índia não é parte, mas na verdade não é parte e tem armas nucleares. Então isso é muito importante saber. Inclusive o Paquistão foi, na verdade neste momento, é parte do Conselho de Segurança como membro não permanente do Conselho de Segurança, não é? Inclusive votou a favor da resolução ontem, não é? Que ocorreu no Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos, claro, vetaram. Então foi 14-1 em relação a um cessar-fogo na faixa de Gaza e também de entrada de alimentos. Temos, então, uma defesa coletiva sendo estabelecida entre esses 2 países. Vai ser positivo, no caso, para a proteção da própria Arábia Saudita. Vai ser um guarda-chuva nuclear indireto com 170 ogivas nucleares e vai redesenhar justamente o equilíbrio no Oriente Médio e fortalecerá o eixo Riad-Islamabad, Riad, capital da Arábia Saudita, e Islamabad, capital do próprio Paquistão. E, já para terminar esse nosso resuminho, a gente tem que os Emirados Árabes Unidos estão com relações um pouco mais degradadas justamente com Israel. Houve um rompimento parcial da cooperação e um enfraquecimento também dos acordos de Abraão. Lembrando que a Arábia Saudita não faz parte dos acordos de Abraão de 2020, intermediados pelo presidente Donald Trump.
Para concluir, eu vou voltar a falar sobre a questão de Israel e Gaza, porque uma comissão internacional, a Comissão da ONU sobre Genocídio em Gaza, ela, inclusive, é um dos 4 crimes elencados no próprio Estatuto de Roma, não é, que criou o TPI. Bom, essa comissão independente de inquérito sobre os territórios palestinos ocupados foi criada em 2021, não é, pelo próprio Conselho de Direitos Humanos da ONU, não é, o CDH, e teve uma ex-juíza da própria CIJ, a Navi Pillay, participando dessa comissão, liderando essa comissão. O relatório foi publicado no dia 16, portanto 3 dias atrás, no mesmo dia em que Israel iniciou uma nova operação terrestre em Gaza. Desde outubro de 2023, mais de 60 mil palestinos morreram. Lembrando que esses dados são dados do Hamas, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e a ONU também deveria ter tomado. Bom, uma conclusão central nisso tudo é que Israel, segundo essa comissão, cometeu genocídio em Gaza, não é a posição definitiva da própria ONU. A comissão afirma que 4 dos 5 atos previstos na convenção, não é, de 1948, é uma convenção muito conhecida, a Convenção para Repressão e Prevenção do Crime de Genocídio, e os atos genocidas atribuídos a Israel foram matar membros do grupo, não é, ataques a civis, não é, jornalistas, equipes médicas, humanitárias, causar danos físicos ou mentais graves, impor condições de destruição, impedir nascimentos. Inclusive, Israel não é, está ocupando justamente o território da Cisjordânia, que estão chamando de Samária, não é? Então, existem provas, não é, segundo essa comissão, de intenção genocida, que é o uso sistemático de armas, não é, pesadas, ataques a locais religiosos e culturais, cerco para provocar fome. Não é? Declarações de Netanyahu, Herzog e Gallant, que é justamente o ministro da Defesa, citaram, não é, foram citados por incitação direta ao genocídio. Na verdade, eles é que citaram, né, como uma referência bíblica aos amalequitas. Então, foram as recomendações dessa comissão, é justamente a suspensão de vendas para Israel, responsabilização de seus líderes, atuação de países membros da ONU para impedir a cumplicidade, não é? E a gente tem que lembrar também que a África do Sul processou Israel pelo crime de genocídio em 2023, não é? A África do Sul entrou com um processo na própria CIG, Brasil, Espanha, México, Irlanda, Colômbia e Bolívia aderiram também a isso, e o caso está justamente em andamento, lembrando que são alvos de mandado de prisão, justamente o próprio Netanyahu, o próprio Gallant e líderes do Hamas, não é? Mas os líderes do Hamas morreram em 2024. É necessário dizer que não existe uma certa proporção, não é, entre crimes cometidos por um grupo terrorista e crimes, não é, alegadamente cometidos por um Estado democrático. Então, é necessário fazer essa ressalva. Porque, de fato, o grupo Hamas ele não representa totalmente a própria Palestina. Então, é necessário fazer essa ressalva. Não é? Quem representa, de fato, a Palestina é a autoridade, não é, palestina, liderada por Mahmoud Abbas. Bom, algumas limitações da comissão são justamente não ter poder de punir, não é, indivíduos, não é, ter medidas diretas sobre esses indivíduos ou estados. Então, isso também é muito importante. O governo de Israel novamente rejeita esse tipo de relatório, dizendo que é distorcido e falso, acusando os membros da comissão de agir como uma espécie de representante do próprio Hamas, não é, imoralmente falido, conforme o Herzog cita. Novamente que Isaac Herzog é justamente o presidente de Israel. Bom, então esse foi o update diplomático de hoje. Até o próximo update diplomático.